galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Meio de semana teremos Libertadores e Copa do Brasil. Na terça-feira, o time que vai abrir essa quarta rodada da Libertadores é o Flamengo. O Flamengo continuou no Equador, muitos problemas, um caminhão de problema. Time do Flamengo, torcida, diretoria, não estava acostumado com o que está acontecendo. É muito problema para tudo quanto é lado. Vai jogar contra o Barcelona do Equador, que é o último colocado do grupo do Flamengo. Primeiro Independente Del Valle, depois vem o Flamengo em segundo lugar. Depois do grupo do Flamengo, deixa eu até ver aqui quem são. Aqui, classificação. O Júnior de Barranquilha. E depois o Barcelona. O do Barranquilha tem 3 pontos, o Flamengo tem 6 e o Barcelona ponto algum. Um jogo dos mais difíceis, que eu não coloco como um divisor de águas. Não coloco como um divisor de águas. Mas eu coloco como um jogo na boa. Eu coloco apenas como mais um jogo. É de Libertadores, a torcida do Flamengo não vai me levar mal, mas é apenas mais um jogo. Na minha visão, na minha opinião, independente do que aconteça com o Flamengo, eu sou contra, mas tem coisas que estão muito claras. Estão muito claras, está na cara. E que você tem que tirar o pé, dar 2 passinhos atrás. E retomar. Para mim está muito claro que não tem liga o time do Flamengo com o treinador. Vai ter que acontecer um milagre. Um milagre do Domenech fazer esse time voltar a jogar bola. Não acredito. Porque, na minha visão, os jogadores não acreditam no que ele fala. Os jogadores não compraram a ideia dele. Estão viúvas do Jorge Jesus? Estão. Porque não veio um treinador aonde os jogadores comprassem a ideia. O jogador tem que comprar a ideia. Se não comprar a ideia, não adianta. E não é só ele ter um jeito completamente diferente do Jorge Jesus. É porque ele mexeu numa situação que estava boa para todo mundo. Os jogadores do Flamengo eram felizes jogando do jeito que jogavam. Jogavam felizes, alegres. Os jogadores hoje não falam em campo. Estão tristes, estão tensos. Não estão satisfeitos com o que está sendo feito. Estão cumprindo, em parte, pelo profissionalismo. Mas, nitidamente, não acredito que tenha um jogador que esteja gostando do que está acontecendo no Flamengo, internamente, em relação ao futebol. Então o Flamengo vai para esse jogo, para mim, apenas mais um jogo. Ganhando, perdendo ou empatando, na minha visão, o trabalho tinha que parar agora. E começar com outro treinador. Eu não gosto de mudar de treinador. Já falei aqui diversas vezes. Se contratou, tem que ir até o final. Desde que você veja o trabalho. Você está vendo o trabalho. Porque tem times
que o resultado não está vindo, mas você está vendo trabalho, você está vendo evolução. O resultado vai chegar, porque o time está evoluindo. Não é o caso do Flamengo. O time do Flamengo, às vezes que o Flamengo joga bem, não é por causa da tática, é por causa da técnica dos jogadores. Então o trabalho em si, na minha visão, ele não conseguiu fazer. Então, para mim, tinha que parar. Obrigadão, valeu. Quando tem a multa, toma aí. É melhor ver a multa, como é que fica, liberar o cara, do que ficar fora da Libertadores, ser eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, quando começar, ver os adversários do Campeonato Brasileiro se distanciar e o Flamengo neca de pitibiriba. Nem se classificar para a Libertadores do próximo ano. Então, tem alguns treinadores aí que estão balançando nos seus cargos, que cairiam como uma luva no Flamengo, e alguns outros que estão fora do país, mas estão empregados. Se o Flamengo chegar, o Flamengo traz. Então, para mim, apenas mais um jogo, e na minha visão, teria que ser o último do Domenech. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Flamengo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 512. Tá aqui na descrição, vai lá no WhatsApp, diz o seu nome, o time que você torce, e se quiser ajudar o canal a crescer, você pode se tornar membro, aqui embaixo de azul. Então o Flamengo vai para esse jogo com 6 pontos. O Barcelona de Guayaquil, 0 pontos. A vitória para o Flamengo deixa o Flamengo com 9 pontos, já tira de cara o Barcelona, já elimina de cara o Barcelona, porque aí vai ficar faltando 2 jogos, o Barcelona só vai conseguir chegar a 6. E para o Flamengo seria ótimo que no outro jogo, Independente Del Valle, rapaz, agora me fugiu outro nome, rapaz, o Júnior de Barranquilla, o Independente ganhasse o Júnior de Barranquilla, que o Independente tinha 12, o Júnior de Barranquilla ia continuar com 6, e o Flamengo ia jogar as 2 em casa, justamente quando o Independente Del Valle e o Júnior de Barranquilla. Então o Flamengo, com essa vitória contra o Barcelona, acredito eu que, não matematicamente, mas já deu uma carimbadinha já na classificação para a próxima fase. Só que o Flamengo vai para esse jogo numa condição completamente diferente. Em 2019, se o Flamengo jogasse no Brasil, no Equador, na China, no Paraguai, na Europa, onde fosse com o Barcelona do Equador, o Flamengo ia ganhar. Se o Flamengo jogasse 10 vezes contra o Barcelona de Guayaquil, de repente o Barcelona ia ganhar 1, mas outras 9 o Flamengo ia ganhar. Essa é a verdade. Hoje não. Hoje não. A realidade do Flamengo é outra. É um time desestruturado tática e tecnicamente. É um time psicologicamente abalado. Um time tenso. Um time sem confiança. E um time sem muitas opções de jogadores. Porque tem 10 jogadores afastados. Tem jogadores com problema de Covid, que deu positivo. Tem jogadores lesionados, que eu acho que é o Gabigol, o Pedro Rocha e o Diego Alves, goleiros. Tem 6 jogadores que deram positivo com Covid. Estão falando aí, parece o Isla, acho que Felipe Luiz, Diego Ribas, Michael, Bruno Henrique. Eu acho que o outro lateral reserva também tá. E tem o Gustavo Henrique, que foi expulso no último jogo. Ele estava no banco de reserva, ele foi expulso. Então 10 jogadores a menos. O Flamengo tá levando 4 garotos da base, 2 atacantes, um lateral e um zagueiro. Por sinal, um dos atacantes tem uma multa rescisória muito cara. Falam muito bem desse jogador. E tendo para lá. O Flamengo vai com um time. Talvez César,
Lateral direito deve ser um dos garotos. O lateral direito, o João Lucas também acho que tá indo. Não sei se é ele que vai jogar ou se vai jogar o outro menino lá, que era da base. Vai Rodrigo Caio, Léo Pereira e Davi René. No meio campo deve ser Arão, Gerson e Thiago Maia. Na frente, Arrascaeta, Everton Ribeiro e de centroavante o Pedro. Ou seja, é um time que não vai ter velocidade. A princípio vai ter posse de bola. Esse estilo de jogo de posse de bola, o Flamengo gosta. O problema é que a forma como o Domenech monta o time não é conveniente para os jogadores. Os jogadores não estão se sentindo bem. Isso é nítido. Isso é claro. Os jogadores acostumaram com uma bagunça organizada do meio para frente. E vamos ser bem sinceros, é muito difícil você mudar isso. Então vamos lá, o Flamengo vai com esse time. O time é fraco? Não. Não. Não é fraco. Desses aí, os dois laterais que não são os titulares. O Thiago Maia está entrando, é praticamente um 12º titular, e o Pedro, que quando entra, está entrando bem. Então, é um time forte. Não tem um banco de reservas que possa mudar. Porque tem muito garoto. Tem muito garoto. Nem o Pedro Rocha tá, porque tá machucado. Então, tem até velocidade. Mas são com os garotos, que de repente pode resolver. Já aconteceu isso na Libertadores passada. O Flamengo, numa situação muito complicada, botou o Vinícius Júnior, ele meteu 2 gols e resolveu o jogo. Então, pode acontecer. Mas o time do Flamengo não é fraco. E é mais forte do que o Barcelona. Continua sendo mais forte que o Barcelona. Só que psicologicamente esse time tá quebrado. Esse time tá quebrado. Esse time vai ter que se reinventar. E se o Domenech, por um acaso, voltasse o Flamengo a jogar à la Jorge Jesus, ele estaria dando um pé atrás nas suas convicções. E tem um outro detalhe. Eu não acredito que ele faça isso. Por quê? Porque ele não sabe. Porque o jeito dele é um, do Jorge Jesus era outro. Ele não sabe armar o time e não sabe jogar do jeito que o Jorge Jesus jogava. É por isso que ele não fez. Ele tentou implantar a maneira dele, achou que ia ser fácil. Não ia. Se fosse o contrário, era mais fácil. Se o Domenech é treinador do Flamengo e o Jorge Jesus assumir depois, para o Jorge Jesus fazer o Flamengo se adaptar ao esquema dele, seria muito mais fácil. Agora você pegar uma bagunça organizada e tentar botar cada um no seu quadrado, mesmo com movimento, vai fazer os jogadores se sentirem incomodados. Então o Flamengo, na minha visão, tem mais time que esse time do Equador. Mas psicologicamente, o time do Flamengo está muito arrasado. Tomou de 5 no último jogo. Não confia, na boa, sem hipocrisia. Os jogadores não confiam no treinador, porra. Essa é a verdade, não confiam. Os jogadores fazem o que ele pede, mas sem aquela confiança. Os caras, pô, bicho, ele tá pedindo, mas essa porra não tá certo. Isso não tá legal, mas faz. Se você não tiver confiança no que você tá fazendo, vai dar errado. O Flamengo contra Ceará, Atlético Goianiense e Independente Del Valle tomou 10 gols. 10. O sistema defensivo do Flamengo ficou um buraco, pô. Nem com o esquema que o Flamengo tinha com o Jorge Jesus, que era todo mundo dentro do campo do adversário, que o Flamengo dava muito contra-ataque para o adversário, o Flamengo tomava tanto gol do jeito que está tomando. E olha que o Flamengo não marca em cima, o Flamengo está marcando atrás. Na verdade, o Flamengo não sabe nem marcar em cima mais, porque o ataque vai, a defesa fica um buraco no meio. Ou seja, um time mal treinado, essa é a verdade. Um time mal treinado. O time do Flamengo não tem uma jogada ensaiada de escanteio. O Flamengo não tem uma jogada ensaiada de falta. E olha que o Flamengo tinha um monte de jogada ensaiada. Não tem nenhuma.
O time do Flamengo é um bando. Falar a verdade, o Domenech destruiu o Flamengo. Essa é a verdade. Se ele vai conseguir arrumar, eu não pagaria para ver. Eu não acho que ele vai conseguir, porque os jogadores não confiam nele. E essa falta de confiança é muito complicado. Eu sei que muitos torcedores aí que não são do Flamengo vai falar que isso é babaquice. Não é babaquice. E eu vou te dar um exemplo meu, de situações inversas. No meu trabalho profissional, eu substituí um cara muito meu amigo, que me ensinou muito. Mas o cara é o top do top do top do top, o pica das galáxias do que eu faço na minha vida profissional. O cara é o top. É o mais reconhecido do país no que ele faz. E ele me deu a oportunidade de, num determinado setor, eu ficar no lugar dele. Você imagina como é que eu cheguei na área onde ele atuava, quando descobriram que não era mais ele, era eu. Ninguém me conhecia. Tu acha que as pessoas iam confiar em mim? Cara, não. Só que ele falou, olha, eu indiquei, tô colocando, eu fui indicado por ele. O Domenech não foi indicado pelo Jorge Jesus. E tem um outro detalhe. Aonde eu aprendi foi na mesma escola que esse meu amigo aprendeu. Aprendemos do mesmo jeito, ou seja, tínhamos exatamente o mesmo pensamento. Por incrível que pareça, esse cara nasceu no mesmo dia que eu, só que ele tem 10 anos a mais. Mas nascemos no mesmo dia, 5 de julho, no mesmo dia. Só que ele, 10 anos antes de mim. Mas a escola que a gente teve para aprender a fazer o que a gente faz foi a mesma. Não é o caso do Domenech. A escola dele é uma escola diferente da que o Jorge Jesus faz. Então eu comecei a trabalhar. Lógico que eu percebia que tinha desconfiança. Mas aos poucos, as pessoas foram percebendo que tinha muita semelhança do que o que ele fazia com o que eu estava fazendo. Lógico, eu coloquei algumas coisas do que eu achava que tinha que colocar, mas a estrutura era a mesma. O foco, a base era a mesma. Então as pessoas foram entendendo, continuavam falando desse meu amigo, que é o Coutinho, continuavam falando dele, lógico, e eu ficava muito orgulhoso quando falavam dele, e muito orgulhoso quando às vezes faziam umas comparações, pô, você parece muito com ele, pô, ficava, e fico até hoje muito feliz. Mas teve desconfiança, mas eu fui quebrando essa desconfiança porque eu tinha a mesma linha de pensamento, o que não é o caso do Domenech. Completamente diferente. Os jogadores não têm confiança nele, porque a linha é completamente diferente e uma linha que não estava dando certo. Porque se o trabalho que eu estava fazendo, as pessoas não fossem sentindo muita firmeza, por mais que eu pensasse parecido, mas o meu trabalho não está sendo bom, eles iam falar, pô... Iam ligar pro cara, pô, meu irmão, tu botou um cara aqui, ó, não tá legal. Porque o resultado não tá sendo legal. Mas como eu estava conseguindo fazer o resultado, o negócio foi fluindo e andou. No caso dele, o resultado não veio. Veio até resultado, algumas vitórias, mas desempenho, não tinha desempenho algum. E não tem, o Flamengo não tem desempenho algum. O desempenho que o Flamengo tem é individual. Uma hora o Everton Ribeiro joga pra cacete, outro Felipe Luiz, o Arrascaeta, mas coletivo o Flamengo não tem desempenho nenhum. E uma outra coisa. Quando eu saí desse setor que eu trabalhava, eu fui para um outro local para trabalhar, entrou algumas pessoas no meu lugar. Foram colocados outros profissionais no meu lugar. Que tinham outros pensamentos.
tinha a mesma linha de pensamento, aprendeu na mesma escola que eu aprendi, esses outros profissionais aprenderam, só que tinha um ritmo diferente, porque o meu ritmo era igual ao do Coutinho. As pessoas que entraram no meu lugar lá tinham um ritmo um pouco diferente do meu e do Coutinho. As pessoas sentiram, e é diferente. Mas vamos dar uma brecha para ver se tem competência. E viram que as pessoas também tinham competência. Por quê? Porque a escola era a mesma. A escola que a gente aprendeu era a mesma. O jeito era diferente, mas a escola era a mesma. Então as pessoas que estavam lá também conseguiram levar o trabalho. As pessoas viram que tinha competência. Voltando para o Domenech. Não é isso que está acontecendo. O jeito dele é completamente diferente do Jorge Jesus. Até aí, jogadores podem. Mas os jogadores dão aquele tempo para ver a competência, para ver se vai fluir. Não fluiu. Além do mais, ele mentiu. Ele falou que ia fazer uma coisa e fez outra. Ele falou que não ia mudar e mudou radical. Se quebrou. Então, por este motivo, os jogadores olham e não confiam. Porque não tem resultado. Além de não ter resultado na prática, no campo, de ganhar 3 pontos, os jogadores estão vendo que não flui, que está preso, que está pesado. O Flamengo vai ganhar na sorte. Então, para mim, o trabalho, infelizmente, tem que ser paralisado o quanto antes. Não deu certo. É uma pena. Torci para que desse certo, mas não deu certo. Não deu certo. Essa é a verdade. E esse jogo contra o Barcelona, o time do Flamengo é melhor. Porém, eu, infelizmente, eu não coloco o Flamengo como favorito desse jogo. Para mim, mesmo sem ponto nenhum, o Barcelona é favorito, vai pressionar o Flamengo, vai partir para dentro do Flamengo, porque sabe que o Flamengo psicologicamente está muito ruim, e o Barcelona do Equador sabe que se fizer um gol na frente, o Flamengo vai desestruturar. Se o Barcelona fizer um gol na frente, o Barcelona pode até golear o Flamengo também, porque o Flamengo vai desesperar. Porque os jogadores não confiam no treinador. A não ser que aconteça um fato novo. Qual é o fato novo? Os jogadores largarem o treinador de lado, se fecharem e falarem, vamos jogar do jeito que a gente gosta, não vamos dar ideia para ele, fazer uma rebelião e jogarem do jeito que eles gostam. Aí eu acredito que o Flamengo ganhe. Do jeito que o Flamengo está jogando e jogou a última partida, o Flamengo não ganha de ninguém. Ninguém. Uma pena o que está acontecendo. Mas os dirigentes têm que entender que eles são apenas uma pedrinha. Eles não são maior do que o Flamengo. Marcos Braz, você não é nada comparado ao que é a entidade. Deixa de ser orgulhoso. Sua contratação não funcionou. Ah, vai sair se o treinador sair? Tchau. Vai entrar outro em seu lugar e vai continuar o trabalho. Um abraço. Fui.